Como eu havia prometido, hoje eu vim aqui desmascarar o André Vieira com as imagens de uma audiência no Fórum de Mirassol, onde a Cristianes Vasques, ex-secretária do Conselho Municipal de Saúde, detectou um roubo de R$378 mil, que hoje passa de R$1,5 milhão, no qual o André Vieira era presidente desse mesmo conselho e não teve a coragem de denunciar. O mesmo calou-se, esperou ganhar um cargo 2 meses depois e ficou quietinho. Esse André Vieira não passa de um corrupto, de um canalha que quer ser prefeito de Mirassol. Povo de Mirassol, eu faço um apelo para aqueles que amam Mirassol. Prestem atenção nesse vídeo, compartilhem, mostrem para os seus filhos, para suas filhas e vê aonde é que nós estamos com os candidatos que querem ser prefeito de Mirassol. Um grande abraço a todos. Boa tarde, a senhora está aqui como testemunha e tem o dever de dizer a verdade, apenas ela, sob pena de responder por crime de falso testemunho. Sim. A senhora tem algum cargo público? Sim, eu sou funcionária pública concursada na prefeitura desde 96 e também ocupo um cargo de confiança. Ele, antes de... Na gestão dela. Na gestão da doutora Cristina, antes de ser vice-prefeito, ele ocupou um cargo que eu não tenho certeza, mas eu acho que é assessor da infância e da juventude, mas eu não lembro o nome do cargo dele, mas certo. Foi antes de ser vice-prefeito. E a senhora tem conhecimento que antes ainda disso ele tinha trabalhado no Conselho Municipal de Saúde? Sim, por quê? Porque eu fazia parte do conselho também. Eu fui secretária do Conselho Municipal de Saúde e ele era o presidente do conselho e eu secretária. Ah, tá. A senhora sabe me dizer se ele, quando ele saiu da Associação de Moradores, que o tinha levado ao cargo de presidente da associação, né? Se ele também saiu do conselho? Eu não sei, eu sei que ele representava no conselho a Associação de Moradores. Mas a senhora não sabe se quando ele saiu dessa associação, ele também saiu do conselho? Não sei, não tenho conhecimento disso. E a senhora era secretária do conselho, sim, né? Secretária. Na época saiu alguma coisa sobre o conselho ter descoberto um rombo de 150 mil da prefeita? Houve alguma apuração nesse sentido? Houve. No ano de 96... Em março foram as contas das verbas federais para o Conselho apreciar. Okay. Eram 4 contas de verbas federais. Era de DST-AIDS, da Vigilância Epidemiológica, do PAB, né? Gestão PAB, eu não lembro o que é PAB. Programa de Atenção Básica. E também... Bom, eu não lembro o nome das contas. Eram 4 contas de programas de verbas federais, né? Que foram lá para o Conselho apreciar. Porque é assim que funciona. O Conselho tem que apreciar e aprovar ou não. E emite uma ata, né? Dizendo se aprovou ou não, se não aprovou, se aprovou com ressalva. E quando foram apresentados os balancetes, todos assinados pelo então contador da prefeitura, Donizete Colebrusco, e pela prefeita, os balancetes vieram separados, né, como deveriam ser. E só os balancetes, eles batiam. Porém, eles indicavam que tinha um dinheiro, como é verba federal, como é de programa, cada conta tem a sua, cada programa tem a sua conta, que só pode sair dinheiro para poder executar as ações, tudo separado. E os balancetes, por si só, eles batiam. Porém, nós pedimos os extratos, né? Achamos que os extratos das contas também deveriam acompanhar os balancetes. E não batiam. E então, aí, qual foi a providência do Conselho? A providência do Conselho foi deliberado em reunião que o presidente do conselho faria essa denúncia, né? Tanto ao Tribunal de Contas, como à Justiça, ao Ministério Público, né? Que seria protocolado. E seria feito pelo então presidente do conselho, que era o seu André. Que era o seu André Vieira. Tá. E não foi feita. Passou um mês, passou um determinado tempo, ele não fez essa denúncia. Como era assim, como foi verificado que o desvio desse dinheiro, e não era de 150 mil, tá? Totalizavam R$378 mil das 4 contas juntas.
Como ele não fez a denúncia, eu levei, porque eu representava o conselho, eu representava o sindicato dos servidores públicos municipais no conselho. Eu levei esse assunto para o conselho, para o sindicato. Falei, olha, como ele não fez a denúncia, eu acho que é uma coisa grave. Os conselheiros, eles respondem também, se deixar quieto isso, né, se não fizer nada, não levar o conhecimento às autoridades, ou mesmo ao Ministério da Saúde. Aí o sindicato fez essa denúncia. Eu até passei lá para ver a data dessa denúncia. Ela foi protocolada no dia 2 de maio. Então, 2 de maio de 96. Ah, isso é lá atrás. Sim, sim. Por quê? Essas contas eram relativas ao ano de 2005. Assim, terminou o exercício de... 95. Ah, não, 2005. Nós estamos falando de 96 ou 2005? Não, desculpa, 2006. Tá. É porque eram as contas de... Desculpa, eram as contas de 2005, que aí tem até março para mandar para o Conselho apreciar, sempre do ano anterior, sim, das contas do exercício anterior. Então, efetivamente, quem fez a denúncia, alguns meses depois do deliberado, foi o sindicato. 2 meses depois do deliberado. E a senhora sabe no que deu isso? Olha, é assim, como eram verbas federais, houve um equívoco de competência. O advogado protocolou no Tribunal de Contas do Estado. E não era, como é verba federal da União, mandou para a União. A mesma coisa aconteceu no Ministério Público daqui, que foi protocolado aqui e também foi... federal. Nós recebemos, na época, uma correspondência, eu lembro até do nome, assim, na época, assim, passado alguns meses, o conselheiro Roque Cittadini, falando que acolheu a denúncia. Aí já na União? Já na União. Que acolheu a denúncia, né, e que seria visto. Agora, no que aconteceu isso, mas eu acredito que esse dinheiro foi, que foi sacado, né, esses saques indevidos foram reconduzidos às respectivas contas. Por quê? Porque senão o Ministério da Saúde não manda mais, se não deixar certinho. E no ano de 2010, nós sofremos uma fiscalização do Ministério da Saúde. E eu acredito que tenha sido o decorrido dessa denúncia, porque eles viram tudo, eles perguntaram dessa denúncia, né? Então, eu acredito que tenha sido por isso. Entendi. Só que não foi 150, foi 378 mil. Tá. E a senhora já tinha ouvido uma conversa, ou chegou a ouvir, que ele teria ficado calado porque preferiu ganhar um cargo, ganhou um cargo de cala-boca para poder... Olha, como é que a gente pode dizer? Olha, soou estranho. Mas a senhora ouviu alguém falar nisso? Não ouvi ninguém falar nisso. A senhora acha isso, soou estranho, mas qual a diferença de tempo? Eu não sei, eu não lembro, eu não me recordo quando que ele pegou o carro.